Ainda trabalhando o nosso material didático, um deles, não é o único, a gente na página 50 encontra o primeiro documento que nós temos que avaliar, que seria o documento que faz nascer, explicita o nascimento de uma necessidade, de uma ação com um objetivo, um propósito bem definido, que é o termo de abertura do projeto. O termo de abertura do projeto, como diz aqui, é o primeiro documento produzido, e esse documento produzido deve ser registrado pelas ferramentas, ele é registrado pelo Spider Project e ele vai ficar como referência para consulta e desenvolvimento também dos nossos trabalhos. Outro documento importante é a matriz de acompanhamento dos envolvidos, ou o rastreamento, a identificação e o rastreamento dos envolvidos que estão relacionados para o nosso projeto, para a nossa ação temporária, que tem por objetivo trazer um resultado específico para a organização. Nós começamos o tópico 1 com o entendimento do termo de abertura, começamos o tópico 1 com o gerenciamento do escopo do projeto, que prevê o detalhamento de todas as necessidades, a redação desse detalhamento e garantir que tanto o trabalho a ser produzido para a produção do produto principal, o trabalho a ser produzido para a realização do objeto principal do projeto, assim como o trabalho necessário para que isso aconteça, ou seja, um trabalho tangível e um trabalho intangível, sejam desenvolvidos. Nesse caso, estamos falando de planejar o entendimento do que será necessário, os requisitos dessa necessidade e, aqui em destaque, a estrutura do trabalho desse projeto. Quando nós chegamos na página 54, nós encontramos essa figura que pretende apresentar os principais processos, as principais ações e atitudes que devem ser conduzidas para a gestão, para a administração desse tópico 1 do nosso trabalho. E, nesse caso, eu vou apresentar aqui um histórico da fonte desse trabalho, que é o PMBOK, onde, nas suas diversas versões, a versão inicial que eu tenho registrada aqui, de 2000, a versão de 2004, a versão 2008 e a versão 2012. A versão 2000, ela mostra a preocupação da administração do escopo com planejamento e definição. Então, as melhores práticas vêm registrando que planejamento, definição desse escopo, desse objeto, é importante, assim como na versão seguinte se fala de planejamento, definição e se dá um destaque especial para estruturação. E na sua versão 2008, continuamos com a definição, com a estruturação e com destaque agora na verificação dos requisitos que definem melhor as características desse trabalho e que ajudam a definir também detalhes da estruturação. Na versão 2012, essa preocupação se mantém, acrescida mais uma vez, uma chamada de atenção, mais uma vez, da necessidade de um planejamento para definir aquilo que vai ser feito, estudar os requisitos da sua produção,
que vão afetar a redação e a estruturação, parece que na última versão chama-se a atenção para a necessidade clara, específica da produção de mais uma coisa, que seria um documento claro de como será administrado esse escopo, como será administrado esse objeto a ser produzido. Com essas três visões históricas, é possível perceber que uma parte importante da administração está em constante mudança em busca da melhor alternativa para técnicas de gestão, técnicas de administração, com o único propósito de deixar bem claro no ciclo de vida do gerenciamento, no ciclo de produção desse resultado temporário, o objetivo de garantir solidez, entendimento e participação. Nessa última versão, nós vemos que o plano de gerenciamento do escopo é como vamos administrar todo esse trabalho. Ele é necessário como informação tanto para definir como e quem e quando serão coletados, registrados, pesquisados os requisitos, como também como, quem, como, quando será definido o escopo, cujo resultado é um work statement, é um scope statement, é uma definição clara do que vai ser feito, como também é insumo básico para a estruturação. A estruturação analítica desse trabalho. Esse entendimento mostra que já começamos a falar sobre restrições. Restrições são limites impostos ao administrador, são limites impostos às equipes de planejamento e de controle, que não deixarão o processo correr como se deseja, mas sim como deve ser. Já começamos então a falar sobre restrições, e uma das restrições é o plano de gerenciamento de escopo, dá as diretrizes, dá os alertas necessários e dá as restrições para o desenvolvimento do trabalho e a produção da redação desse objeto. Não nessa metodologia, mas em qualquer outra metodologia, em particular a metodologia CPM, começamos a falar em restrições. Essa palavra deve acompanhar, em parte, o nosso trabalho, uma vez que na metodologia CPM temos muito poucas restrições que limitam o trabalho do gestor. Em outras metodologias, como recursos críticos, como critical chain, como planejamentos apoiados por restrições, o nível de dificuldade de desenvolvimento é bem maior.